Olá, pessoal. Quem não gostaria de potencializar o seu aprendizado sem ter que aumentar o tempo de estudo ou então ter que se esforçar mais? Bom, eu vou comentar um pouquinho a respeito de algo que eu venho estudando recentemente, que é sobre o aprendizado. Então, como nós aprendemos o que aprendemos? Tá? Então, existem algumas dicas que alguns pesquisadores vêm estudando ao longo dos últimos 60 anos, principalmente, que eu creio que sejam interessantes eu compartilhar com vocês. Pois bem, como eu tenho acompanhado que várias pessoas têm aproveitado o seu tempo ultimamente para estudar em casa, eu como educador venho estudando principalmente como nós aprendemos o que nós aprendemos, né? Então, talvez uma das maiores dicas para potencializar o seu estudo é descobrir o sentido do que você está estudando. Para que você está estudando o que você está estudando, né? Porque quando nós temos um sentido do que nós estamos estudando, nós temos um objetivo para aquilo que nós estamos estudando, esse provavelmente estudo ele fica mais prazeroso. Outra coisa, se vocês conseguirem intercalar o que vocês estão estudando, isso vai facilitar muito o aprendizado. O que é intercalar? Vamos supor que vocês tiraram 2 horas do dia de vocês para estudarem um determinado assunto. Sendo que se vocês têm 2 horas, o ideal era vocês tirarem meia hora para estudar cada subtópico desse assunto que vocês estão estudando. Porque à medida que você vai variando a cada meia hora, a chance de vocês fazerem interconexões neurais desses assuntos potencializa o aprendizado desses conteúdos que vocês estão estudando. Ou seja, vocês procurarem estudar a cada meia hora assuntos que estejam interconectados. Aí vocês vão conseguir depois juntar esse quebra-cabeça e a chance de vocês lembrarem desses determinados assuntos é maior. Outra coisa interessante que vocês podem fazer para potencializar o aprendizado de vocês. Então imagine que vocês serão submetidos a um determinado teste daqui a uma semana. Então o que vocês podem fazer? Se vocês têm disponível, vamos supor, 9 horas de estudo. Então o que vocês podem fazer? Se vocês despenderem 3 horas de estudo hoje, isso é baseado, isso que eu vou falar para vocês, inclusive é baseado nesse estudo que eu coloco aí em tela para vocês. Então, se vocês vão fazer um determinado teste, como eu comentei, daqui a uma semana, então o que seria o ideal? Então, vocês estudarem hoje 3 horas e amanhã ou depois de amanhã estudarem novamente esse determinado conteúdo. E um dia antes da avaliação, vocês estudarem mais 3 horas. Com isso, vocês vão ter uma chance maior de reter aquele conteúdo, tá? Então, diferente de, por exemplo, quando em alguns momentos eu já fiz isso também, não vou dizer que eu nunca fiz, então eu já fiz um dia antes de uma determinada avaliação, eu ficar parece um cavalo de corrida estudando 9 horas seguidas para uma determinada disciplina. Eu lembro até do meu orientador, que ele comentou uma vez comigo, e por isso que eu uso esse exemplo do cavalo de corrida, que ele falou: palheta, cavalo de corrida não ganha a prova treinando um dia antes, né? E hoje em dia esse comentário dele, né, faz muito sentido, e baseado nesse estudo que foi feito aí pela Universidade da Califórnia, vocês podem ver sugestões, né, de dividir o tempo de vocês, tá? Então vamos supor que é um mês a prova que vocês vão fazer. Então aí ele está dizendo, então o que ele indica nesse estudo? Foi feito um estudo multicêntrico com mais de 1.300 pessoas. Então se a avaliação é daqui a um mês, então eu estudo hoje e depois o indicado é estudar a cada semana, relembrar aquele determinado conteúdo, e um dia antes eu também fazer relembrar novamente aquele conteúdo. E por que, vocês perguntarem, por que isso é importante? Esse intervalo entre os estudos ele é interessante, porque ele vai forçar o seu cérebro a relembrar um assunto. Então, quando eu forço o meu cérebro a relembrar um determinado
determinado assunto, isso potencializa eu armazenar aquele conteúdo por um período maior. Algo acontece eventualmente comigo ou com os discentes, que de um semestre para o outro há o esquecimento de alguns assuntos. Primeiro, lembrar que o esquecimento ele faz parte do aprendizado, ok? Então isso é normal de acontecer. Então, na verdade, o esquecimento ele pode ser um aliado, inclusive, com relação ao aprendizado. Porque no momento que nós esquecemos algo, nós temos que forçar, nós somos instigados a forçar o nosso cérebro a relembrar aquele determinado assunto. Então isso é importante, porque à medida que a gente força o nosso cérebro a relembrar um determinado assunto, nós conseguimos estimular conexões neurais e uma vez estimulando essas conexões neurais, uma vez resgatado aquela memória, a gente consegue inclusive solidificar melhor a memória, tá? Então cuidado com isso, é um perigo até quando a gente porventura está estudando um determinado assunto e a gente imaginar que a gente já tem fluência em um determinado assunto. E quando nós se deparamos com aquele constrangimento, que normalmente a gente pode sentir um constrangimento de não lembrar algo ou não saber de algo, isso pode ser um aliado para o aprendizado, porque nós iremos atrás de tentar recapitular aquele determinado assunto. Ou se nós ainda não estudamos, nós vamos atrás de pegar informações a respeito disso. E à medida que nós iremos atrás das informações, a chance dessas informações elas ficarem armazenadas no nosso cérebro é maior. Para falar um pouquinho a respeito desse potencial, como relembrar, a gente se autoavaliar acaba potencializando o aprendizado, eu mostro para vocês aí esse estudo que foi feito com 120 universitários. Então, primeiramente, esses 120 universitários foram divididos em dois grupos, e um grupo estudava durante 7 minutos e outro grupo também estudava durante 7 minutos. Terminados esses 7 minutos, o grupo 1, que eu vou chamar aqui de estudo, estudava novamente o conteúdo por 7 minutos e o grupo teste era submetido durante 7 minutos, eles tinham que relembrar o conteúdo que eles tinham estudado. Tá? E foi feito, e esses indivíduos depois, né, foram divididos em 3 subgrupos, sendo que esses 3 subgrupos foram feitos o quê? Uma avaliação depois de 5 minutos do estudo ou estudo relembrar, que é o estudo teste, e houve uma diferença com relação à capacidade de lembrar o conteúdo desses 2 subgrupos. Mas o que eu chamo a atenção é para 2 dias depois, se esses indivíduos, né, do subgrupo 2 dias em que eles foram submetidos a uma nova avaliação, a diferença de conteúdo lembrado é bem maior nos indivíduos que foram submetidos a relembrar o assunto, ou seja, ao teste. Então, ou seja, se a gente estimula o nosso cérebro a relembrar, então a gente estuda um conteúdo, estimula a gente se autoavaliar aquele conteúdo, a chance de nós lembrarmos desse conteúdo 2 dias após o estudo é maior. E isso foi feito após 1 semana também. Então, os indivíduos que no primeiro momento estudarem foram submetidos a um teste de autoavaliação, depois de 1 semana eles lembraram mais dos indivíduos que só estudaram e depois estudaram novamente o conteúdo. Tá? Então eu creio que isso seja uma informação importante, porque eu lembro às vezes na graduação quando eu estudava, eu ficava estudando incessantemente o mesmo assunto várias vezes e eu vejo que talvez eu tenha errado nesse sentido. Porque o ideal seria eu estudar aquele conteúdo, inclusive se eu tivesse tempo, eu deixar para dormir e no outro dia, se eu tivesse tempo ainda, eu estudaria novamente aquele conteúdo. E não necessariamente eu começar a estudar novamente esse conteúdo. Talvez primeiro eu tentar relembrar e o que eu não lembrasse eu ia atrás de tentar aprender. Isso acaba aumentando a chance de eu relembrar esse assunto quando eu for submetido, por exemplo, a um teste ou eu ser submetido
à vida diária. Bom, para reforçar, como o poder de relembrar acaba aumentando as chances de a gente armazenar determinado conteúdo, vejam aí se vocês tivessem um teste para fazer daqui a um ano, né? Então, se você tivesse um teste para fazer daqui a um ano, então eu estudo um conteúdo e vou estudando esse conteúdo ao longo dos meses. Então, intervalo de um mês entre um estudo e outro daquele determinado conteúdo, a chance que daqui a um ano eu lembrar desse conteúdo é maior, né? Então, acho interessante que tem até uma analogia no livro, que é como aprendemos. Ele faz uma analogia, o autor faz uma analogia muito interessante, que ele diz, se você estudar esse conteúdo um dia antes, a chance de você lembrar na prova esse conteúdo pode ser a mesma, mas daqui a um semestre você não vai lembrar desse conteúdo. E a analogia que ele faz é como se, quando a gente estuda de véspera, a gente pegasse esse conteúdo todinho e colocasse dentro de uma mala. E uma hora essa mala enchesse, abarrotasse, né, a mala de conteúdo. Mas vai chegar uma hora que essa mala ela vai rasgar, e quando ela rasgar, quando a gente precisar desse conteúdo, ele não vai mais estar lá presente. Isso acontece muito quando a gente vê que num semestre para o outro a gente não lembra de um determinado assunto, né? Isso pode estar relacionado à falha no armazenamento, que pode estar relacionado à maneira como nós estudamos um determinado conteúdo. Então a dica é, se possível, divida esse conteúdo ao longo dos dias, porque a chance de você relembrar é maior. Inclusive, hoje em dia eu reflito a respeito de que realmente tinha alguns conteúdos que, por eu ter mais afinidade, eu gostava de estudar ao longo do semestre, né? Ao longo dos dias em que a matéria ia sendo ministrada e eu ia estudando. Então, acredito que por isso que vários assuntos principalmente os assuntos que eu me identificava, eu lembro até hoje. Então, deve ter sido nisso. E, inconscientemente, eu estudava e, por isso, eu ainda lembro de alguns desses conteúdos. E isso faz uma enorme diferença na minha vida como professor. Outra coisa, pessoal, diversão. É interessante a gente ter diversão quando a gente estuda, né? A gente gostar do que está estudando. Então, quanto mais a gente gostar, que tem a ver com o interesse de eu saber o porquê eu estou estudando, mais chances eu vou ter de armazenar o conteúdo. Então, as conexões neurais aumentam também. Então, eu lembro da época que eu estava na graduação, em que eu tinha várias vezes a oportunidade de estudar com os amigos. Aquilo se transformava em algo prazeroso, e inclusive os horários, os intervalos também. Eu lembro que às vezes eu pensava, às vezes a gente parava para conversar e eu ficava com medo dessas paradas de conversar acabar influenciando e a gente não terminar o conteúdo. Mas hoje em dia tem estudos científicos que comprovam que o intervalo entre o estudo é interessante também, né? Então, geralmente a gente pensa, será se eu vou levar para os dias atuais? Vamos supor que vocês estão estudando e porventura vocês já passaram meia hora estudando, até 1 hora, até 2 horas estudando, e vocês dão aquele intervalo para ver, por exemplo, uma rede social, e muita gente pensa, eu estou perdendo tempo. Não necessariamente você vai estar perdendo tempo, né? Então esse intervalo também de a gente parar para tomar um café, para tomar água, para falar com algum amigo, para ver um e-mail, essa interrupção, ela também é importante. Então, tem estudos que indicam que essa interrupção ela é importante, principalmente quando você está empacado com algum problema para resolver. Se vocês derem um intervalo e tirarem esse 10 a 20 minutos, quando vocês retornarem, pode ser que vocês consigam ter um insight e conseguir resolver esse determinado problema, né? Eu faço bastante isso durante a época que eu participei da administração também, que eu participei da administração da universidade. Em alguns momentos eu tinha algum pepino para resolver e eu via, não vou resolver isso agora. Eu ia, por exemplo, ia ao banheiro, então eu ia tomar um café, jogava um pouco conversa fiada e depois de uns 20 minutos, parece que inclusive numa conversa com o outro, eu tinha um insight e conseguia resolver um determinado problema. Então isso é uma dica também para quem está no mercado de trabalho e às vezes está estressado
por não ter alguma solução um determinado problema, então dê uma parada. E isso tem informações científicas, inclusive. Então existe, se a gente for ver, para a resolução de problemas, para insights, existem fases para a gente resolver um determinado problema ou insight. Então existe a fase da preparação, em que nós vamos pegar as melhores informações, todas as informações que a gente creem que são necessárias, e depois vai ter um período de incubação. Então, nesse período de incubação, o nosso sistema nervoso, que às vezes de maneira inconsciente, ele começa a juntar o quebra-cabeça para tentar solucionar por nós aquele determinado problema. E depois vem a fase da iluminação, que é quando a gente tem aquele insight para resolver um determinado problema. E quando a gente tem essa fase da iluminação, a gente precisa também verificar se aquele insight ele é aplicável. Então vem a fase da verificação. Então é na verificação que você vai ver realmente se vocês estavam certos ou não, ou se o seu subconsciente ajudou você ou não a resolver um determinado problema. Outra coisa interessante, pessoal, o sono. O sono, há trabalhos científicos também que indicam que o sono ele é importante para nós, o nosso sistema nervoso, na verdade, ele reformular tudo o que é realmente importante para a nossa vida. Então, quando a gente está dormindo, existem fases do sono. Não, durante essas fases do sono, o nosso sistema nervoso é como ele começasse a encaixar o que é realmente relevante e importante para a nossa vida, e o que não é importante ele acaba deixando e deletando, vamos dizer, ele deleta e deixa só informações e encaixa, faz essas interconexões neurais para facilitar a nossa vida no dia seguinte. Então, além de estudar, o ideal é também sono, ter uma boa noite de sono, né? Então tem muita gente que passa, às vezes o discente passa muito tempo estudando, às vezes vira à noite e quando chega na hora de um teste não lembra das coisas. Por quê? Aí existem duas coisas também que pode estar agindo. Além dele não ter a oportunidade de ter a influência boa de uma boa noite de sono, ele está provavelmente em estado de estresse. E o estresse também, há trabalhos científicos que comprovam que o cortisol ele também diminui a sinapse entre os neurônios. Então, se a gente está estressado e tem uma quantidade aumentada de cortisol no nosso sangue, a chance da gente relembrar algum determinado assunto ela é menor, tá? Então, cuidado com relação a essa questão do estresse e a possibilidade de a gente diminuir a chance da gente lembrar de um determinado assunto. Então, durma, pessoal. Aquele cochilo também durante o dia ele é importante. Tem trabalhos tem trabalhos científicos que indicam que se o indivíduo estuda um determinado conteúdo de manhã e à noite ele vai ser submetido a um teste, aqueles indivíduos que tiram um cochilo de 1 hora ou 1h30 durante o dia, eles se saem bem numa determinada avaliação, cerca de 30% a mais do que quem não tirou um cochilo. Isso vale também para uma noite de sono dormida. Então vamos supor que vocês tenham uma avaliação para fazer amanhã. Então, o ideal é vocês estudarem hoje, terem uma boa noite de sono, que provavelmente vocês vão lembrar mais desse conteúdo se vocês não dormirem direito. Então, fica a dica. Outra dica interessante para potencializar o aprendizado é variar o local de estudo. Então, existem pesquisas que comprovam que se nós variarmos o local onde nós estudamos um determinado conteúdo, a chance de reter esse conteúdo é maior. Ou seja, se você vai estudar um determinado conteúdo, se você estudou ele no quarto, o ideal é que novamente em outro momento, quando você for estudar esse mesmo conteúdo, você estude, por exemplo, na varanda ou então na sala. Por que isso acontece? Acredita-se que o nosso sistema nervoso, como ele vai ser submetido a uma um segundo local de estímulo sensorial, seja ele visual, olfativo, auditivo, ele começa a se adaptar àquele conteúdo a diferentes variações de ambiente.
E isso é interessante. Por quê? Porque provavelmente você vai ser submetido a um teste não na sua casa, mas, por exemplo, na universidade. Então, se você conseguir adaptar o seu sistema nervoso central há variações do ambiente, provavelmente quando você for estimulado ou forçado a lembrar de um determinado assunto, você vai lembrar desse assunto com maior facilidade. Isso vale também para o nosso dia a dia no trabalho, né? Então, quando a gente está estudando e estudando algo que a gente vai ser submetido a um teste no nosso local de trabalho, então o que a gente pode fazer é, inclusive, imaginar, né, o que nós seremos, no que nós deveremos fazer, nós começarmos a imaginar aquilo e mentalizar aquilo que a gente vai ter que desenvolver. Isso é algo também importante para aumentar a nossa performance e o nosso desempenho. Então, vocês ficarem mentalizando o que vocês vão fazer. Vamos supor que vocês precisam fazer um procedimento que necessita de habilidades, né? Então, vocês ficarem imaginando, vocês realizando aquele movimento, e quando chegar a hora, provavelmente vocês vão ter um êxito maior se vocês mentalizarem. E isso acontece porque nós temos uns conjuntos de neurônios que são chamados de neurônios espelho, que eles conseguem ficar armazenando essas informações. A música também, pessoal, potencializa, né? Então, conexões interneurais. Então, claro que seria o ideal se a gente tivesse o mundo ideal e durante um determinado teste, cada discente escutasse a sua música preferida ou a música que ele escutara quando ele estava estudando. Seria o ideal, mas infelizmente a gente ainda não chegou nesse nível. Tá ok? Mas é uma dica que pode ficar também para os nossos colegas e para vocês com relação ao estudo. Bom, pessoal, então resumindo, deem um objetivo ao que vocês vão estudar, um sentido que provavelmente a motivação ela vai vir. Além disso, compartilhem o que vocês estudaram, porque quando vocês compartilham, a chance das interconexões neurais elas se solidificarem é maior. Então, deem um intervalo também entre os estudos, tá ok? E, se possível, intercalem, tá? Intercalem os assuntos, porque as conexões neurais vão nos ajudar. Além disso, o importante é relembrar o conteúdo, então fazer uma autoavaliação, e isso é interessante, porque talvez aquela avaliação final não seja a melhor forma de avaliar um determinado conteúdo, mas sim as avaliações intercaladas talvez seria o método melhor de aprendizagem, e não simplesmente uma avaliação pontual em que provavelmente ela não vai refletir o êxito do conteúdo abordado. Então, é uma reflexão também que a gente precisa fazer. Tudo que eu falei hoje, na verdade, é claro que provavelmente não se aplique a todos, tá? Que cada um tem a sua individualidade com relação ao aprendizado. Então vejam, espero que eu tenha contribuído com dicas de aprendizagem para vocês, mas é claro que aí depois vocês podem me dar um feedback se realmente vocês estão vendo alguma melhora na retenção de conteúdo que vocês eventualmente estejam estudando, tá ok? Um grande abraço e fiquem com Deus.